Hey there, here's teacher Annalise. Welcome to the podcast. English is awesome. Today I have a very important guest. Então, muito bem-vinda ao podcast. Inglês é magnífico, inglês é maravilhoso. Eu sou a teacher Annalise e hoje eu tenho uma convidada muito importante. Ela se chama Thaís, ela é minha aluna de pré-intermediário e hoje nós vamos bater um papo sobre todas as coisas relacionadas ao aprendizado, medo, insegurança, transformação da sua vida. Vamos conversar um pouquinho sobre isso com a Thaís. Bora lá conferir esse bate-papo. Então vamos lá. Thaís, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho quem é você, sua profissão, sua idade, onde você mora, se apresente pra gente. Meu nome é Thaís, como de bordo, tenho 28 anos, moro em Uberlândia, coincidentemente a cidade da tia Annalise. Mas nós nunca nos encontramos, né? Ainda não, né, Thaís? Não, ainda não. Mas a gente é bem preguiçosa, né? Porque já era para ter marcado algumas Sim, coisas. com certeza. Mas enfim. E como que você conheceu o Teacher Annalise? Thaís, como foi que você começou as aulas comigo? Foi indicação de uma outra comissária que eu tava voando. Aí ela falou da teacher, né? Eu achei legal o método dela. Eu já até tinha feito aulas online com o professor particular, porém não dei muito certo com o professor. Não é que eu não dei muito certo, mas não bateu, não deu certo. Muito. É isso aí. Entendi. E quanto tempo antes, Thaís, antes de começar as aulas comigo, que você tinha feito essas aulas particulares? Eu comecei a fazer essas aulas porque eu iria viajar na minha lua de mel para a Europa e eu queria estar um pouco mais preparada. Então, eu comecei uns 6 meses antes da minha viagem, né, para relembrar algumas coisas, porque eu já tinha estudado inglês antes, que era uma professora particular também, só que presencial. Só que assim, foi antes de eu entrar na aviação, isso tinha muitos anos, né? Então, não lembrava de muita coisa. E aí voltei para poder recapitular as coisas, né? Certo. E aí a gente começou as aulas há muito tempo atrás, sei lá, faz o quê? Uns 2 anos já, Thaís? Eu acho que não tem tudo isso, mas é 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Que a gente começou, né? Sim, você tá juntinho com muita pessoa que começou lá no comecinho, ainda tem muita gente que desde lá ainda tá junto comigo, então faz um tempinho, são assim, minhas primeiras aluninhas e, nossa, fico muito feliz da gente estar junto até agora e principalmente com a sua evolução, né? Mas assim, bem contente mesmo. Mas assim, no começo, Thaís, porque você já teve outras experiências com os outros professores e outras metodologias e tudo mais. No começo das aulas, quais que foram suas primeiras impressões? Assim, o que você estava achando lá no comecinho? Em relação a ser aula não presencial, né, online, eu já tinha feito esse tipo de aula. Então, esse ambiente virtual não era muito estranho para mim. Certo. Eu gostei muito do começo, sempre que a Annalise, ela, no começo de todas as aulas, desde o início, ela sempre tentou conversar muito comigo sobre o meu dia a dia, e isso fazia eu tentar falar um pouco inglês. Sim. Então, eu acho que, querendo ou não, o jeito de falar, às vezes eu conjugava alguma coisa errada, ela me corrigia, e isso eu achei, e nos aproximou mais, né? Eu acho que acaba que a gente começa a ter uma amizade, né? Sim. Por compartilhar coisas do dia a dia. E isso eu achei diferente dos outros professores que eu tive, sabe? Essa primeira impressão, querendo ou não, é que fica, né? E eu acho que você tem que ter uma ligação com o seu professor, assim, para você se sentir mais à vontade até, né? Com certeza. Pra falar, porque no começo é complicado, né? Você poder começar a falar, você tem vergonha, eu pelo menos tinha e ainda tenho, né? Não com você, mas com outras pessoas. E como é que foi o mundo virtual? Você já estava acostumada e a gente foi, né, se encaixando na metodologia, você foi entendendo, a gente foi se aproximando, ficando uma mais próxima da outra e tudo mais. E antes de você saber inglês, porque você já começou há um tempo atrás, né? Então não foi o seu primeiro contato comigo.
Mas como que você era antes de saber o inglês, Thaís? E como que você é agora que você já sabe? Totalmente diferente, né? Hum. Como eu lido com o público e sou comissária, acontece muito de ter gringo no voo e era muito complicado, porque eu fugia deles, né? Para não ter que passar vergonha, né? Infelizmente é assim. E quando o inglês, eu acho que se você não pratica, se você não tá tendo um contato com a língua, assim, não falo diariamente, mas uma rotina, você esquece. Então, quando eu comecei a fazer inglês, eu fiz antes de entrar na aviação. E assim que eu entrei, eu parei. Então, tipo, um ano depois eu já não lembrava de mais nada, né? Esquece. Não é igual andar de bicicleta, que é uma vez e acabou, né? Isso. Então, quando eu já estava na aviação, para mim era como se eu não soubesse nada, porque eu tinha esquecido tudo. Então, era como se a minha vida não existisse o inglês, né? E agora, claro que eu tenho as minhas limitações, com certeza. Às vezes tenho, sim, vergonha de falar perto de outras pessoas, por medo de julgamento, enfim. Mas eu sei que eu posso muito mais em qualquer área, não só na aviação. Por exemplo, eu gosto muito de viajar. Isso, nossa, me deu uma autonomia muito maior depois que eu comecei a aprender inglês. E sigo assim, né? Tipo, a minha última viagem eu estava bem melhor que a penúltima. E eu tenho certeza que a próxima vez que eu viajar com meu marido, eu vou estar melhor ainda. Então, é uma escadinha, né? Sem dúvida. Desce um, sobe mais dois e é assim. Sem dúvidas, Thaís. Eu tenho certeza que é só a próxima viagem agora, que infelizmente teve que ser adiada, né? Infelizmente, mas vamos remarcar, se Deus quiser. Com certeza. E, Thaís, tem muitas pessoas que falam e na verdade eu sou uma das pessoas que concordam com isso, que você tem duas personalidades quando você está falando sua língua materna e quando você está falando uma segunda língua. Você sente que isso mudou um pouco, assim, a sua mente, sua visão de mundo? Ou, sei lá, talvez não? Olha, não sei se eu vou responder essa pergunta certo, mas eu acho que... Tem certo e errado. Por exemplo... Aí, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota, você tá curtindo esse bate-papo? Aposto que depois passa lá no meu Instagram, Annalise Blogs, pra gente poder se conhecer um pouquinho melhor. Continue conferindo. Mas, por eu não conseguir falar sobre todos os assuntos em inglês, às vezes ainda, né? me ou assuntos específicos, por exemplo, em uma oficina, por exemplo, alguém que, né? Então, eu não vou saber falar sobre um assunto específico, mesmo que seja avançado, enfim, não é o meu caso, mas eu acho que me limita um pouco não saber isso, mas não me limita a ter a conversação. Às vezes me limita de me mostrar como eu sou, entendeu? Tipo, brincalhona. Então, entendi. Assim, às vezes Entendi. Faz sentido, faz muito sentido. Mas eu acho que então, Thaís, você só falta um pouquinho para você começar a experimentar essa outra questão da personalidade, porque a Thaís, para quem não sabe, está saindo do pré-intermediário. Eu já falei para ela que ela vai pular o intermediário e vai direto para o avançado, né, Thaís? E você ficou super contente com isso. Sim, não sei se eu vou conseguir, mas espero que sim. Eu tenho certeza que vai. Mas, assim, depois que você... Eu acho que depois que você consegue falar de mais assuntos, né? Como você disse, uma oficina mecânica, talvez eu ainda não saiba me comunicar. Falar sobre aquecimento global, talvez ainda não também, né? Mas acho que logo, logo você sente essa diferença também, que é bem legal. Enfim, Thaís, você me contou que já fugiu um pouco dos passageiros, né? Por ter vergonha de não saber inglês. Tem alguma outra situação, alguma pessoa também específica que você já se viu fugindo por não saber? É mais essa situação mesmo no avião, no aeroporto, porque qualquer gringo que vê uma aeromoça acha que ela fala fluente em inglês, né? Então, a pessoa que ele vai pedir informação é pra gente. O problema nem é dar a informação, assim, o que eu me sentia muito
retraída, era porque parece que todo mundo ali parava para ver o que você ia responder, Sim, entendeu? sim, sim. Vira meio Então, que às um vezes, tipo, evento, né? Então, às vezes, tipo, eu ficava meio constrangida de falar, às vezes por medo de errar alguma coisa, Uhum, e porque tava todo mundo olhando, entendeu? Mas hoje em dia eu já falo, uhum. hoje em dia eu consigo ver que o meu intuito em aprender inglês eu quero entender e ser entendida. Eu posso falar Perfeito. errado, posso falar um verbo errado, posso conjugar alguma coisa errada, mas Se me, fazer me entender. entendeu? Me Uhum, entendeu? Me respondeu, eu entendi? Ótimo. Não tem que perfeito. falar como um nativo, porque isso nunca vai acontecer, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Perfeita essa pontuação aí. Muito bom. E quantos, antes da gente começar, né? Porque eu até abri aqui nosso diáriozinho, eu vi aqui que a gente começou em setembro de 2018, Thaís. E antes disso, quantas vezes que você já tinha começado e parado? Eu acho que umas 3 vezes eu Uhum, comecei, fiz um tempo, parei. uhum, Antes de entrar na aviação, eu fiz por um tempo, assim, até razoável. Eu acho que eu fiz 1 ano e pouquinho. entendi. Mas quando eu era criança, eu não fiz inglês. E isso, com Também certeza, não. não. Aham, também não. E Eu comecei. depois que eu entrei na... Desculpa, pode falar. Pode falar, pode falar. Quando eu já estava na aviação, eu fiz com mais 2 professores, mas esses 2 professores foi por pouco tempo, sabe, que eu fiz. Uhum, uhum, Então, entendi. assim, não tem nem Não teve muito o muita que falar. constância, não. Entendi. Isso. E aí, Thaís, pensando que foi desde setembro de 2018 e até hoje estamos aí firme e forte, o que te fez não desistir mais? Qual foi, sei lá, talvez um pensamento, talvez uma ação, algo que a gente tenha pontuado juntas? O que que te fez não querer mais desistir? Hora da verdade agora, hein, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota. Pega seu papel se ainda não pegou e anota as dicas da Thaís que vai te ajudar muito. Eu acho que o primeiro de tudo é eu parei de me comparar com outras pessoas. Tipo, Maravilha. uma pessoa que fala super bem, porque eu não sei quanto tempo ela levou para falar super bem, se ela fez um Uhum. intercâmbio, se ela morou fora. Então eu tenho que comparar a minha história com o que eu era antes, né? Então, assim, Isso. antes eu não falava nada. Hoje eu me viro bem, assim. Não Uhum. falo, assim, tudo certo, mas consigo me comunicar nas minhas viagens. Os voos que eu faço, eu consigo me comunicar com os passageiros. E esse é o intuito de, Isso. de eu estar ali estudando, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, a gente não tem que pensar só no caso, por exemplo, você vai conversar, tem 3 meses que você faz inglês, você vai conversar com alguém, às vezes você não entende tudo, e isso dá um desânimo. Né, Você quer tá. desistir porque você fala, cara, tô estudando tem 3 meses e eu não vejo resultado, mas não é assim. Porque Aham. é aos poucos, né? É uma língua totalmente diferente da nossa. E tem que ter paciência. Começa a escutar bastante as coisas, ver coisa em inglês, que vai dar Uhum. certo. Uhum. Se você tiver constância, vai dar certo. Com certeza. E Não tem como ser principalmente. diferente, né? Exato, e principalmente sendo coisas que você gosta, né? Que a Thaís está sempre também olhando coisas relacionadas à viagem, que é algo que ela acha interessante. E aí, isso para ela se torna atraente, né? Aí de nada adianta a gente estudar uma coisa, sendo que eu não procuro Sim, prazer nessa coisa, né, Thaís? claro. Então, Sim. isso ajuda bastante a não desistir. E tá. Sim, e às vezes, por exemplo, no YouTube mesmo, tem muito vídeo que é só em inglês, não tem legenda. Então, assim, Isso. inspira a, tipo, não, eu quero aprender para não poder entender o que eles estão falando, porque é um assunto que me interessa, né? Uhum. Então, isso é muito bom. Com certeza, com certeza. Thaís, e agora que a sua vida já se transformou e você está chegando lá no caminho para fluência, como que você se sente agora? Assim, a gente conversou bastante de como você era antes e como você é agora, mas quando você se sente tão próxima daquela fluência que você tanto sonhou há muitos anos atrás, como que você se sente?
Ah, com certeza, é muito bom, né? E assim, eu acho que, igual eu falei antes, a gente não tem que ver só os erros que a gente comete, né? Então, assim, Uhum. é muito bom você ver que o seu esforço, sabe? É igual. Isso eu acho que para qualquer ramo da vida da gente, né? É uma coisa que você se compromete e que você consegue Ah, com certeza. seguir é muito gratificante, né? Você saber que, tipo, você fez por você. E, Uhum. tipo, pode ter coisas que te impeçam? Pode, mas você persistiu e você conseguiu chegar lá. Não Isso. cheguei ainda, mas eu tenho certeza que eu vou chegar, sabe? Porque eu hoje vejo que o inglês, eu tenho prazer em estudar inglês hoje. Uhum. Assim, eu gosto. Tipo, eu tô lendo um livro agora e tem algumas coisas no livro, algumas palavras soltas que eu às vezes não entendo. Eu vou pelo contexto, por exemplo. Sim, Mas sim. assim, eu tenho prazer em ler aquele livro. Não é aquele, eu tenho uma aula de inglês, eu tenho que ler esse Aham. Não é livro, uma sabe? obrigação, né? Isso, Uhum. eu acho que muda muito a mente da gente quando você começa a ver os resultados, a ver como pode mudar realmente a sua vida, aprender uma outra coisa. Não falo sobre inglês, né? Eu Sim, falo, qualquer outra tipo, língua ou qualquer outra habilidade, né? Que você consegue ver isso, que antes você não sabia nada e hoje você já domina algo. Eu isso, com digo que não, certeza. com certeza, concordo com você, não só o inglês, mas qualquer habilidade mesmo. E, Uhum. Thaís, tudo que hoje você sabe, tudo que você consegue se comunicar, você não teve que fazer nada, assim, você não precisou de nenhum esforço. Você entrava, começava as aulas comigo e aí por osmose eu te passava o conteúdo, você não teve que se esforçar nem um pouco. Foi mais ou menos assim ou não? Não, nem um pouco. Eu acho que tudo que você quer na sua vida exige um comprometimento, né? Como eu já disse antes. Então, assim, você tem que se comprometer a estudar antes. E assim, é bom você ir um pouco além, sabe? Eu acho que, Isso, se tipo, desafiar, né? isso, pega uma série que você gosta, que você já viu, veja ela em inglês, com legenda em inglês. Mesmo que você Uhum. não esteja entendendo muita coisa, vai entrando na sua cabeça, vai ficando mais claro, né? E isso Isso. melhora o listening, melhora tudo. Então, eu acho que não é só o professor, eu acho que é 50% professor e 50% Perfeito. aluno, ou até mais o aluno, né? Que eu falo assim, o professor pode te dar a aula mais top da vida. Se você não se comprometer a fazer os exercícios, a fazer uma Uhum. revisão, Uhum. você nunca vai evoluir, né? Sim. Claro que, querendo ou não, você vai aprender mais do que você sabia, mas não vai ser tão bem aproveitado quanto se Uhum. você se comprometesse mais, né? Ou então mesmo, Thaís, até não vai ser tão numa velocidade tão interessante, né? Porque você Isso. hoje em dia evoluiu bastante, porque também você foi procurando suas formas de aproveitar, né, o aprendizado. Não foi só uma coisa, eu vou fazer só o que a professora falar, né? Ou então eu vou só fazer a Sim, tarefa de casa. Você conseguiu queimar aí alguns meses, né, de estudo, porque você também foi atrás. Então, com não é certeza. nada Eu vem sem até esforço, né? Com certeza, eu até acho que às vezes eu até encho muito saco da professora, né? Porque eu às vezes vejo uma palavra que me deixa meio, por exemplo, duas palavras que têm mais ou menos o mesmo Aham. sentido, mas que tipo pode ser totalmente diferente. Aí eu não consigo entrar na minha cabeça, eu sempre mando, tia, o que que é isso? Tia, o que que é aquilo? Não, e Então não assim, enche o saco, é não. fora da aula, eu já tô mandando e ela super me responde, tira minhas Aham, dúvidas, manda áudio, e isso é muito legal, que é uma aham. troca, né? Com certeza. Sim, sim. Mas o que acontece, né, Thaís, nesse caso, é porque eu adoro ver a curiosidade de vocês, isso aí me deixa super feliz. Agora, tem muitas pessoas que veem isso como, ai, nossa, que saco. Tem pessoa que só quer dar aula mesmo, né? Vamos, que venhamos e Uhum, convenhamos, né? Tem gente que com só quer aquilo certeza. ali e acabou. Mas enfim, então nada vem sem esforço, isso daí nós duas concordamos. E tem gente aí, Thaís, que quer muito começar aula de inglês, que, sei lá, nossa, fica vendo aí vários vídeos e tal, e fica lá super se preparando, mas não sabe por onde começar. Como que você diria que a pessoa pode, qual o seu conselho para quem quer começar?
Olha, que difícil. Eu acho que é assim, se você quer muito aprender inglês e se você acha que o inglês pode abrir portas, e com certeza você tá certo. Pode não, né? Vai abrir muitas portas. Não pensa muito. Vai, se matricula, começa a fazer inglês teacher. Enfim, toma a decisão de ir. Porque no final você vai ver que aqui vale muito mais a pena sair da sua zona de conforto, se arriscar, sofrer um pouquinho. No começo a gente sofre. No começo é mais complicado. Você não vai ter o prazer que você tem, que eu tenho, por exemplo, hoje, aprendendo inglês. Mas é igual ir na academia. No começo, a primeira semana, é dura, é tenso. Mas depois você vai se acostumando, depois você vai gostando. E depois você não consegue se ver sem aquilo. Então, assim, decida fazer aquilo e o resultado vai vir. O resultado não tem como ser diferente, né? Se você se dedicar, se você fizer as aulas, se você fizer as tarefas, se você estudar também, igual a gente falou antes. Não adianta você pagar um professor particular e entrar na aula ali, fazer aquela 1 hora e nunca mais pegar em nada, nunca mais ver nada. Nada vem então, sem esforço de novo, né? Com certeza. Mas vai valer a pena. Legal, legal. No final, depois que você tiver quebrado muito cabeça, ficado bem chateado às vezes de não ter conseguido se comunicar em uma situação, e tentado de novo, no final você consegue ver a sua evolução e vai valer a pena, como você falou, né? Como você disse bem aí, no final você vê um bom resultado. Thaís, muito obrigada por esse momento aí que você dedicou pra gente. Obrigada a você, teacher. Como eu disse pra vocês aí, a Thaís tá há algum tempo, ela é uma aluna pré-intermediária e a gente já combinou aí que no final desse livro ela vai fazer uma prova, só pra gente ter certeza mesmo. Eu já tô quase que, sei lá, tipo 99% certa de que ela vai conseguir pular do pré-intermediário pro avançado. E é uma aluna que teve aí uma boa evolução desse tempo juntas, então por isso que eu quis chamar ela aí para bater esse papo com a gente. E Thaís, você gostaria de deixar uma mensagem final pra gente fechar? Eu queria dizer que, assim, é complicado, eu não sou muito boa com palavras, mas assim, eu penso que é muito mais fácil você começar hoje do que mês que vem, do que ano que vem. Então, assim, e não se compare com os outros, se compare com você ontem. Então, ontem você não sabia nada, hoje você sabe um pouco mais, amanhã um pouco mais. E assim é a evolução de todo mundo. Então, não pense no triunfo do outro, pense no que você pode conquistar com a sua dedicação, né? Então, não se compare com o outro e você vai ver que vai dar tudo certo, você vai conseguir aprender. Maravilha, maravilha, muito bom, muito bom. Isso aí mesmo, the first episode, o primeiro episódio aí, English is Awesome. Fechamos com chave de ouro aí com a minha convidada Thaís. Muito obrigada, Thaís, por ter participado desse evento magnífico, maravilhoso. E se você curtiu, não esquece de deixar o seu like aí nesse vídeo, conferir de mais de pertinho um pouco mais sobre mim, sobre os alunos também, lá no meu Instagram, Teacher Annalise Blog. Te espero por lá and see you around. Bye bye!